herói para você? O que define uma pessoa como herói? Quando ouvimos essa palavra, imediatamente vem à nossa mente as imagens dos heróis dos filmes, tão em alta hoje em dia, com suas capas e superpoderes. Mas a palavra herói já existia muito antes do cinema e dos quadrinhos aparecerem. Quando surgiram os primeiros heróis? A definição de herói surgiu há muito tempo atrás, na Grécia Antiga. A palavra herói vem do grego eros, que quer dizer semideus, e semideus significa filho de Deus. Para ser um herói, seria preciso ter herdado os poderes de um deus. Bom, parece que ser herói não é uma coisa para nós, não é mesmo? Vamos ver. Todos esses mitos de heróis trazem uma simbologia que o filósofo Platão desvendou muito bem. Ser um herói não tem a ver com a força física, mas sim com a força moral, as virtudes que existem dentro de um ser humano. E sobre essa parte de ser filho de um Deus, essa tal herança divina? Com a doutrina espírita, sabemos que somos todos filhos de um único Deus e que, como fomos criados à sua imagem e semelhança, guardamos em nós mesmos a capacidade de despertar todas essas qualidades que o próprio Deus possui. Todos nós podemos ser heróis. E mais do que isso, pois segundo nosso amigo filósofo, a sociedade precisa de heróis. Você já conheceu alguém que te inspirou? Já pensou que gostaria muito de ser parecido com certa pessoa? Esse sentimento está sempre presente na gente. E é aí que surge a importância de buscarmos sempre as melhores referências que nos inspirem. E a figura do herói é aquela que nos impulsiona a sermos pessoas melhores, mais caridosas, mais virtuosas. E o mais importante, aquela que nos impulsiona a fazermos a vontade de Deus, de cumprir a missão que Deus nos confiou. Mas olha, essa coisa de missão não é algo que ouvimos todo dia. Que estímulos nós estamos recebendo no mundo para cumpri-la? Quais são os heróis que hoje nos são apresentados? O próprio Cristo veio até nós para dar o maior exemplo de um herói que a humanidade já conheceu. E como governador do nosso planeta, para que suas palavras não fossem esquecidas, nos enviou incontáveis missionários para reavivarem a sua mensagem. E nós não podemos esquecê-los também. Nós precisamos dar voz a esses heróis, verdadeiros homens de bem, que no mais humilde anonimato e no extremo sacrifício pelo bem do próximo, demonstraram o amor, a justiça e a verdade. Imagina a possibilidade de despertar em outro ser o herói que há nele, de trazer à tona, por meio do exemplo, as virtudes, os verdadeiros poderes da alma que permanecem adormecidos em todos nós. É com esse propósito que surgiu a Escola de Heróis. A Escola de Heróis foi idealizada e iniciada por uma equipe de evangelizadores em uma casa espírita em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, no Brasil. Como um dos nossos primeiros envolvimentos como jovens de mocidade no trabalho espírita, esse projeto ele foi uma grande oportunidade da gente se debruçar sobre as biografias inspiradoras desses grandes espíritos que desceram à Terra, para que então a gente pudesse levá-la para as crianças da evangelização infantil. Foi por meio de contações envolventes e atividades lúdicas e criativas que as crianças foram transformando a sua visão sobre um herói, poderes e o que elas gostariam de ser quando crescerem. Mas afinal, o que acontece na Escola de Heróis? Antes de adentrarmos nos detalhes das reuniões do projeto, vamos tentar compreender quem são as pessoas envolvidas nele. Em primeiro lugar, temos os jovens integrantes da mocidade. Eles são responsáveis, com o auxílio dos evangelizadores da Casa Espírita, pela organização e execução das reuniões, cujo público são as próprias crianças. O objetivo de trazer o jovem como coordenador das reuniões do projeto é fazer ele se envolver com os outros jovens participantes da mocidade através do trabalho espírita, e ao mesmo tempo ele se engaja nas tarefas do próprio centro, gerando em si um sentimento de pertencimento e utilidade dentro do espiritismo. Antes de qualquer reunião, a gente sempre faz um planejamento durante a semana, definindo como a gente vai contar a história, quais são as virtudes que serão destacadas
e qual atividade que vai enfatizar a reflexão. Além dos semanais, também tem os planejamentos que ocorrem no início do ano, que a gente define novas diretrizes para o projeto, traz sugestões de heróis e destaca os principais temas doutrinários que podem ser trabalhados, para então selecionarmos quais serão, de fato, os temas trabalhados ao longo dos meses. Para cada reunião, tem sempre uma avaliação junto à equipe de evangelização, que acompanha o trabalho e nos orienta sempre que possível. É possível perceber que a gente se baseou nas técnicas e na prática da evangelização espírita para planejar e executar os encontros do projeto. Mas é válido lembrar também que não era uma evangelização. Na verdade, era um trabalho realizado por jovens ainda inexperientes que tentavam ali estudar sobre as histórias dos heróis e levar isso para as crianças, né? As crianças que tinham acabado de sair das suas turmas de evangelização e esperavam algo ainda mais interativo, mais lúdico, para que elas ficassem ali conosco. Ao planejarmos as reuniões, nos baseamos em alguns critérios para escolher os heróis, a fim de que o conteúdo apresentado para as crianças esteja coerente com a doutrina espírita e que as inspirações possam ser sempre as melhores. Nos baseamos na ideia do homem de bem, presente no Evangelho segundo o Espiritismo, buscando exemplos que cumprissem a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, tomando como exemplo maior o Cristo, que personifica todas as virtudes. E aproveitando esse gancho para falar que sempre introduzimos o semestre falando de Jesus, nosso guia e modelo, o único espírito que a gente pode seguir todos os passos, mas que enviou outras pessoas para nos lembrar do amor que nos ensinou e que podem também nos inspirar a sermos melhores. Em toda reunião a gente traça um objetivo, não é só chegar e contar a história. A proposta é sempre estimular o autoconhecimento e a transformação moral nas crianças. Daí a necessidade de abordar de uma forma reflexiva, sempre tendo a sensibilidade de ver se elas estão entendendo o que a gente está querendo passar. Além disso, nos esforçamos para sempre transpor a mensagem, a moral da história, para a vivência delas. Para isso, a gente tem uma pergunta guia. O que muda na nossa vida aquela lição aprendida? Com o objetivo de narrar a vida do herói de uma maneira que ela possa ficar marcada no coração, buscamos contá-la sempre de forma engajante, colocando-a no mundo das crianças. Os meios são diversos: figuras, teatros, desenhos, teatro de sombras, o que a imaginação deixar. E na reunião seguinte à contação da história, sempre elaboramos uma atividade ou dinâmica que trabalha a história ou os conceitos morais estudados, com o fim de fortalecer a mensagem. Foi assim que, por exemplo, fizemos um passeio no Jardim do Centro Espírita, valorizando a natureza e as coisas simples, assim como aprendemos com a história de Francisco de Assis. Ou então, uma escolinha, onde elas aprendiam a não violência, ensinada por um professor indiano, após verem a história de Gandhi. Se quiser saber mais detalhes sobre o funcionamento do projeto, pode acessar o documento que disponibilizamos também aqui no site, em que exploramos muitos outros pontos. E agora, depois da gente ver um pouco sobre a estrutura do projeto, a gente fica meio curioso, né? Para saber como é na prática, que heróis foram trabalhados e como fazer essa aproximação da história com a vivência da criança. E é isso que vamos apresentar agora. Para começar, trouxemos como exemplo os encontros em que trabalhamos a história de Albert Schweitzer. Nosso amigo Albert, nascido em 1875, na Alsácia, lá na Europa, era de uma família cristã e tinha uma vontade muito grande de ajudar os mais necessitados, inspirado em Francisco de Assis. Quando cresceu, ele estudava muitas coisas, como música, medicina, teologia, para poder ajudar os outros. Até que um dia, ele decidiu, junto com a sua esposa, ir para o Gabão, um país muito longe, fica lá na África, para ser médico lá e curar os doentes. Avisou a família, os amigos, mas ninguém aprovou muito essa ideia. Falaram que ele estava, ficando maluco. E ele ficou um pouco triste, sim, mas não desistiu de atender esse chamado. Então, lá se foram eles, foram de navio. Chegando lá, eles foram muito bem recebidos. Eles ficaram espantados porque não tinha nenhum hospital para curar as pessoas.
Mas tudo bem, porque no meio daquela floresta mesmo eles fizeram os tratamentos e até as cirurgias. Os pacientes e as famílias ficaram tão gratos e contentes que decidiram construir um hospital para que Albert e sua esposa, Helene, pudessem atender melhor. Depois de um tempo, começaram algumas guerras lá na Europa, e a França havia mandado prender todos os alemães que estavam em Gabão, pois falaram que agora Gabão pertenciam aos franceses. Albert e Helene, então, foram presos. Mas ele, mesmo na prisão, não ficava parado. Ele virou médico dentro da prisão e curava todos os prisioneiros. Depois que acabou a guerra, eles foram soltos e Albert e Helene tiveram uma filhinha, que mais tarde iria com eles para Gabão também. Albert teve uma brilhante ideia. Sempre usando da energia criativa e o tempo que Deus lhe deu, começou a tocar músicas clássicas no piano para conseguir o dinheiro e ir para a África. Ele tocava e nem tinha tempo de ensaiar não, mas confiava em Deus para dar tudo certo. Ele tocou em vários países e foi falando da África para todo mundo. E assim, ele conseguiu muito dinheiro e muitos ajudantes. O casal e a filhinha e mais um montão de ajudantes foram novamente para o Gabão e lá continuaram a vida toda cumprindo a sua missão de amor. Esses vídeos e imagens que vimos são da atividade que fizemos com as crianças. Depois de um mês em que a gente trabalhou esse herói, elas encenaram algumas partes da história. A gente valoriza esse tipo de dinâmica, que chamamos de vivência, porque funciona como um exercício de caridade. Ao terem que assumir o papel dos heróis, a gente observou que as crianças agiram umas com as outras com muita gentileza durante e após o teatro. Foi um dos encontros mais especiais. E como a gente disse antes, nosso objetivo sempre foi estimular a transformação moral nas crianças. Com isso, nossos temas doutrinários dessa reunião para trabalhar com esse herói foram de que a criança pode também ser um herói, a perseverança e fé, a energia criativa, o emprego útil do tempo, sempre pegando passagens da vida do herói que ele usou essa energia para o bem do próximo. E nessa reunião, a gente fez com que elas refletissem em quais situações elas poderiam usar a energia criativa, o tempo, para trabalharem no bem do próximo também. Teve também um personagem muito conhecido entre os espíritas, Santo Agostinho, quem escreveu uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos, a 919, falando da importância do autoconhecimento e sobre como fazê-lo. Com as crianças, fizemos um túnel do autoconhecimento, onde primeiramente elas fingiam ser a criança da história que contamos antes e tinham que responder algumas perguntas no túnel. Quando você acordou, quais foram seus primeiros pensamentos? No seu dia, como você tratou seus amigos, seus irmãos, seus pais? E durante o dia, fez todas as tarefas que tem que fazer? Na escola, em casa, obedecendo os pais, os professores? Será que fiz para alguém algo que eu não gostaria que fizessem comigo? Qual o maior defeito que eu tenho? Tem alguma coisa que eu atendo na evangelização que me ajuda a transformar esse vício em virtude? O que poderia ter feito para mudar isso? Quais foram as consequências do meu erro? Isso indo em concordância com a ideia que é muito mais fácil avaliar o outro do que a si mesmo. E depois disso, elas retornaram ao começo do túnel e, em silêncio, foram respondendo as perguntas, agora avaliando a si próprias. E com esse herói também, a gente aproveitou da história o período em que ele ainda não estava decidido no bem para iniciar a contação para as crianças com a seguinte pergunta: será que uma pessoa que, quando criança, era desobediente, desrespeitava a mãe, não fazia prece, só pensava em se divertir, pode ser herói um dia? E aí com isso a gente trabalhou a ideia da redenção e que temos potências do bem dentro da gente. E tiveram muitos outros heróis encontrados na história da humanidade, como Madre Teresa, Gandhi, Sócrates e Francisco de Assis. Espíritos importantes para a história do cristianismo e do espiritismo, como Moisés, José do Egito, Maria de Nazaré, os discípulos, Paulo de Tarso, Allan Kardec, Chico Xavier e Bezerra de Menezes. E também personagens dos livros espíritas, como Alcione, do livro Renúncia. Bom, e é claro que nem tudo foi só flores, né?
a gente vivenciou bastante desafios que persistem até hoje, mas que ao longo do tempo a gente foi encontrando pontos de apoio, aprendendo mais e mais a saber lidar com as dificuldades que aparecem. E como um dos nossos principais desafios, a gente destaca a nossa inexperiência como jovens da mocidade, porque aquele era o nosso primeiro exercício de evangelização. Então, muitas vezes faltava o tom, a didática para lidar com as crianças, para trabalhar com as crianças. Os desafios eram ainda maiores com o fato das crianças terem acabado de sair das reuniões de evangelização, né, onde elas já tiveram as suas aulinhas, já participaram e agora elas já estavam cansadas, né? Então isso fazia com que a escola de heróis tivesse que ser mais ainda atrativa, mais interativa, para que as crianças não ficassem soltas pela casa, né? Pela casa espírita, correndo, mas que elas ficassem lá conosco, prestando atenção, participando, né? E usufruindo daquele tempo que elas ainda estavam no centro para poder refletir um pouco mais, né? Então, com reuniões super lúdicas para a gente conseguir chamar a atenção. Para finalizar, gostaríamos de dizer que o que mais nos incentivou a querer compartilhar esse projeto com os outros jovens foram os resultados positivos. Ao longo desses anos, nós jovens pudemos nos aprimorar, né, nas habilidades e virtudes do trabalho espírita, acho que principalmente dentro da área da evangelização. Então, o planejamento do projeto, a organização do espaço, a postura com as crianças, o compromisso com o estudo da doutrina, acho que a experiência de fazer parte desse projeto já rendeu muitos frutos para muitos jovens que hoje fazem parte da equipe de evangelização e, além de muitos outros estarem seguindo no mesmo caminho. Ainda falando sobre os resultados que se mostraram positivos para nós, podemos estreitar nossos laços como grupo de jovens, já que, além do momento semanal de encontro para o estudo na mocidade, a gente também mantinha contato ao longo da semana para planejar a próxima reunião do projeto, além de compartilharmos o momento e a experiência de evangelizar as crianças. Por fim, também vimos resultados muito positivos com as crianças, que ao relatarem aos pais com entusiasmo as histórias e reflexões aprendidas, elas mostraram guardar muitas das lições que a gente esperasse que as tocassem, e com certeza cultivam agora novos referenciais de heroísmo nos seus corações. Bem, isso foi um pouco do que a gente gostaria de compartilhar com vocês, mas queremos deixar claro que a forma como trabalhamos e as nossas experiências vêm da nossa vivência pessoal, com a estrutura que o nosso centro possuía e a dinâmica da evangelização que lá acontece. E por isso, sabemos que nem tudo o que propomos pode ser reproduzido em qualquer lugar. A gente espera que esse exemplo sirva de inspiração para outros jovens ao redor do mundo que buscam a transformação moral e ajudar o próximo também. Esperamos que esse projeto esteja sempre evoluindo e se aperfeiçoando em outras mãos, e a gente espera dar todo o apoio que a gente puder. E lembrando que tudo que a gente falou aqui e outros detalhes também estão no documento que acompanha esse vídeo, onde nos aprofundamos em como planejamos e como realizamos as reuniões junto com as crianças, tá bom? Enfim, agradecemos pela chance de contribuir com o projeto Sembradores de Luz, que com certeza pode ser uma iniciativa transformadora para a doutrina espírita no mundo.